no teu ponto de vista, uma pessoa desde a gravidez é psicopata ou ela se torna psicopata? Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Eu segui o que você me falou, que uma pessoa nasce psicopata. É isso, né? A pessoa, ela... O sociopata, ele se desenvolve e o psicopata, que ele nasce, né? Você tinha me explicado? Um psicopata tem uma parte do cérebro afetada ou mal desenvolvida, pelo que eu fiquei sabendo. E também, somado às emoções da mãe, pode influenciar, somado ao ambiente que nasceu. É parecido com o filme, precisamos falar sobre Kevin. Nele, teve a rejeição da mãe desde o início da gravidez. Ela teve depressão antes e depois do parto. Ela odiava o choro dele e levava ele para o lado de uma britadeira para parar de ouvir o choro do Kevin. Tá, então... Então, a psicopatia também pode ser desenvolvida. O pai não ajudava muito, ela tentou cuidar dele, mas daí já era meio que tarde demais. E ele foi desenvolvido assim. Ela tentou consertar, mas só piorava as coisas. Fechou. Então, por conta de uma parte mal desenvolvida ou afetada do cérebro, somado com as emoções da mãe, a criança pode desenvolver a psicopatia. A psicopatia é uma mistura biológica, social. A psicopatia é uma mistura de coisa biológica, social e psicológica também. Eu tô tentando raciocinar aqui. Isso pra psicologia, porque tem outras ciências que seguem ao lado. Tipo, a biologia diz que só o defeito faz a pessoa ser psicopata. Na psicanálise vai dizer outra, a sociologia dirá outra. Sim, sim. Mas eu acho que a psicologia, ela é uma ciência humana, de humanas ali, justamente porque ela não é exata, né? E aí, a definição do que é ser um psicopata ou não, ela faz parte da psicologia, justamente porque não é uma ciência exata, não é uma ciência de foguetes. Você precisa analisar muitas coisas para poder definir se uma pessoa ela é ou não psicopata, né? Então, eu acho que realmente pode estar aberto a diversas interpretações o motivo. Na psicologia moderna tende a dizer nem nasce nem se torna, é uma mistura dos dois. Então tem fatores biológicos, como a genética, a estrutura cerebral, o funcionamento da amígdala e o córtex pré-frontal, que podem predispor uma pessoa a traços psicopáticos. Porém, o ambiente, criação, traumas, negligência, abuso e vínculos afetivos é o que ativa ou desativa esse potencial. Cara, deixa eu até salvar isso aqui, porque eu acho que eu vou... Isso aqui vai ser uma coisa que eu provavelmente vou usar no vídeo 2 sobre Coffin. A psicanálise entra tipo, calma lá bebê, ninguém nasce monstro. Pra ela, o sujeito se constitui pela relação com o outro. Então a psicopatia seria um resultado de falhas na formação do eu e na relação com o desejo do outro lá na infância. Freud e Lacan diriam que o psicopata é alguém que não se insere nas leis simbólicas, não reconhece culpa, o limite, o desejo do outro. Não porque nasceu assim, mas porque algo se perdeu no processo de constituição do sujeito. Então, nesse caso, seria por conta da educação do indivíduo, talvez ele não tenha criado, não tenha gerado, não tenha desenvolvido no seu cérebro as capacidades para poder identificar a culpa, o limite e o desejo. Interessante, velho. Vou salvar essa parte também, né? E ele tá me dando todas as respostas que eu preciso. Vamos lá, né? A neurociência biológica. Aqui o papo é mais técnico. Existem diferenças... Há diferenças cerebrais reais em pessoas com traços psicopáticos, a amígdala menor, ou seja, menos medo ou culpa, e no córtex pré-frontal com atividade reduzida, menos controle e empatia. Mesmo os neurocientistas batem na tecla de que não é o destino, é predisposição. A genética dá o terreno, mas o ambiente planta o jardim. Ou o caos nesse caso. Captei. Tá. Então, na sociologia e antropologia, essas áreas olham para uma questão de forma mais social. O que a gente chama de psicopatia também é um construto cultural. Ou seja, depende de como a sociedade define o que é normal, moral ou empático. Um comportamento que parece psicopata pode ser considerado aceitável em outro contexto histórico ou cultural. Tá. Deixa eu pegar esses 4 fatores aqui.
Na psicologia moderna, diz que nem nasce nem se torna. É uma mistura dos fatores psicológicos junto com a predisposição. Na psicanálise, ninguém nasce um monstro. O sujeito se constitui pela relação com o outro. Calma aí, o que tá escrito aqui? Calma, deixa eu voltar pra aqui pra reconstruir meu raciocínio. A psicanálise tá. Freud e Lacan dizem que o psicopata ele não consegue se inserir nas leis simbólicas, como não reconhecer a culpa, o limite e o desejo. Então é por falta de um desenvolvimento disso. A neurociência, ela fala que, de fato, o cérebro ele é diferente de um psicopata com uma pessoa que... Qual foi a palavra que você usou? A diferença... Tá. Só diferenças reais entre pessoas com traços psicopáticos e pessoas sem esses traços. Então, a amígdala menor e o córtex pré-frontal. Por fim, a sociologia diz que o contexto social vai definir o que é ou não a psicopatia. Portanto, se a gente pegar todas essas informações, de fato, uma pessoa ela vai nascer predisposta a ser psicopata, então ela vai ter o terreno, como você mesmo escreveu. Porém, para saber se aquela semente da psicopatia ela vai germinar ou não, vai depender dos fatores externos, ou seja, a maneira como ela foi criada, o ambiente que ela foi criado e o que aquele ambiente considera ou não como psicopatia. Logo, não é possível afirmar que uma pessoa nasce psicopata. Precisa fazer todo um estudo para poder falar que a pessoa ela é psicopata ou não, baseado em todas as vivências dela, todas as experiências dela. Loucura, mano, loucura, velho. Isso daí já começa a mudar um pouco a minha visão de como que eu vou retratar o Andy no vídeo do Coffin. Porque o vídeo do Coffin, o segundo dele, vai ser uma análise mais psicológica ali dos personagens, né? Então, essas informações aqui, cara, foram cruciais aí pra poder desenvolver o próximo vídeo. Resumido como estilo: a biologia acende o fósforo, a infância joga o combustível, a sociedade decide se aquilo é fogo ou é luz. Por isso nunca vai ter uma resposta única. Cada ciência está olhando para o mesmo fenômeno, mas de um ângulo diferente, e todos têm parte da verdade. A única coisa que se sabe é que o psicopata não sente emoções e o sociopata ainda sente algo. Porém é reduzido, né? O que o sociopata sente. É possível afirmar que o sociopata ele sente aquilo que ele quer? Tipo, se ele tem uma aversão a um tipo de sentimento, ele vai ter uma dificuldade maior em sentir aquilo? Isso daí é uma dúvida que eu tenho, sabe? Uma pessoa não gosta, sei lá, de tristeza, não gosta da tristeza nos outros. Então ele tem uma aversão, ele logo não consegue sentir uma empatia pela tristeza. Depende. Depende. Não é uma ciência de foguetes. Eu tenho que considerar isso. Não é uma ciência de foguetes. Psicopatas e sociopatas têm sentimentos, mas de forma diferente das outras pessoas, com pouca ou nenhuma empatia, culpa ou remorso. Psicopatas geralmente têm emoções mais superficiais e controladas. Sociopatas podem sentir remorso ou culpa em alguns momentos, dependendo se o transtorno é inato ou adquirido ao longo da vida. Psicopatas, emoções superficiais, tendem a ter uma capacidade limitada de sentir emoções profundas como amor, vergonha, culpa, remorso, ausência de empatia, dificuldades de colocar no lugar do outro, tá bom? Sentimento por si mesmo, amor próprio extremo, narcisismo. A capacidade de sentir culpa pode ser um dos fatores que diferenciam o sociopata de psicopatas. A sociopatia pode ser mais relacionada a fatores externos e ambientais. Pontos comuns: transtorno de personalidade antissocial. Ambos são diagnosticados como tendo transtorno de personalidade antissocial. Desprezo por regras, ambos têm desprezo por regras. Tá. É uma análise muito técnica. Muito técnica. Mas, enfim. Deixa eu ver se tem... Não sei se eles estão jogando. Não quero atrapalhar a jogatina deles, velho. Galera que tá online, eu acho que eles estão jogando Borderlands. Vou deixar eles lá jogando Borderlands. Não vou chegar metendo esse assunto usando nada. Vou chegar na galera do Discord. Mas enfim. Deu pra entender mais ou menos. Cara, o assunto de sociopatia e psicopatia é loucura, mano. É loucura. Quando eu for construir o vídeo do Coffin ali, eu vou ter que conversar com muitas pessoas sobre esse assunto pra poder pegar diferentes perspectivas sobre o que pode ser e o que pode não ser esses dois fatores, pra então eu conseguir produzir a ideia de fato. Ai, cara. Tá, achei sobre a sociopatia? Manda aí.
Tô só pensando, cara, como é que vai ser. Nossa, vai ser um bagulho. O Andy e a Lily são uma mistura dos dois. É, são uma mistura dos dois, mas eu preciso. Pra poder construir toda a minha argumentação ali, eu vou precisar fazer muita coisa, mano. Nossa. Aí. Cadê? Sociopatas se enquadram em TPA, transtorno de personalidade antissocial. Não sentem as mesmas emoções que a maioria das pessoas, exibem uma experiência emocional diferente, muitas vezes descritas como superficial, limitada ou primitiva. A forma como demonstram emoções pode variar muito, geralmente com o objetivo de manipulação. Eles são capazes de sentir emoções como raiva, frustração e fúria de forma intensa, especialmente quando seus desejos de controle são desafiados. E eles sentem prazer pelo poder. Sociopatas relatam sentir tédio constante, buscando preencher com atividades de alto risco, emoções. A ausência da empatia é uma das características centrais do sociopata. Eles não sentem culpa ou remorso pelas ações prejudiciais que causam às outras pessoas, mesmo que o dano seja significativo. Embora possam chorar ou demonstrar tristeza, muitas vezes é uma imitação superficial para manipular. Eles podem desenvolver apegos superficiais, blá blá blá. Normalmente eles usam uma máscara para fingir sentimentos e atingir seus objetivos. Eles são mestres em imitar e fingir sentimentos, como arrependimento ou tristeza, para manipular as pessoas ao seu redor. Tá, entendi. É mais ou menos a linha que eu tava tentando traçar aqui. Porque o que acontece? Eu queria entender se um sociopata ele tem um poder de manipulação tão grande sobre si mesmo a ponto dele escolher as emoções que ele vai sentir, tá ligado? Acho que não é necessariamente nesse nível. Ele não vai chegar a escolher: ah, eu não quero sentir tristeza, eu nunca mais vou sentir tristeza. Ah, eu não quero sentir raiva, eu nunca mais vou sentir raiva, né? Especialmente porque, pela maneira como você mandou aí, as emoções negativas ele vai sentir bastante. Então, são as emoções que vão estar mais intensificadas neles. E eles vão ter uma baita de uma falta de empatia com as outras pessoas. Então eles vão ter dificuldade em conseguir entender o que uma outra pessoa está sentindo. Talvez por eles mesmos não sentirem tanto isso. Loucura. E a sociopatia, ela é mais comum, né? Eu tinha visto um dado uma vez que a sociopatia ela é comum, deixa eu ver. A sociopatia, qual percentual de sociopatas no mundo? Deixa eu ver. O percentual de sociopatas no mundo tá entre 1 e 3% da população. É coisa pra caramba, velho. Seria cerca de 70 milhões de indivíduos com traços de psicopatia ou sociopatia. Cara, 60 milhões de pessoas é muita gente, velho. Nossa, você tá louco. Um sociopata não escolhe as suas próprias emoções, no sentido de ter um controle consciente e profundo sobre elas. Mas ele tem uma grande capacidade de simular e manipular emoções dos outros. Tá. Ele não sente empatia, culpa, remorso. Beleza. Ou seja, ele consegue ele consegue manipular a emoções dos outros, mas não a sua própria. Entendi. É isso aí, cara. Tivemos uma aula sobre sociopatia e psicopatia, então.